Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. Vamos dar continuidade ao trabalho. No último vídeo eu falei que o próximo eu falaria sobre Deus e que Deus era um problema profundo. Eu disse que Deus ele foi seccionado em 4 partes para estudar com mais calma o problema. A primeira parte, o que é Deus. A segunda parte, a eternidade. A terceira parte, o começo da existência. A quarta parte, a razão da existência. Eu vou falar aqui nesse vídeo primeiro a primeira parte, que é o que é Deus e a eternidade, tá ok? Para ficar melhor o trabalho. Aí depois, mais para frente, eu falo sobre o começo da existência e a razão da existência. Veja que Deus é uma questão muito delicada. Eu vejo nos podcasts as pessoas falando se Deus existe, não é? Eu acho válido os questionamentos, tá certo? Mas eu acho que a pergunta não está correta. Eu acho que deveria ser primeiro o que é Deus, a gente tentar entender o que é Deus para poder responder se Deus existe, tá ok? Porque se você não entende o que é Deus, como é que você pode dizer se Deus existe ou não, tá certo? Tá ok? Eu acho que é válido essa colocação minha aqui. É por isso que a primeira parte é o que é Deus e a eternidade. Antes de falar sobre Deus, eu queria dizer que o Isidro me falou que em plataformas mais elevadas houve uma espécie de conflito entre teólogos e filósofos. Eu explico por quê. Porque os teólogos estudam Deus. A palavra teos é Deus. Teologia quer dizer estudo de Deus. Então os teólogos queriam a primazia de estudar Deus, que é um problema profundo. É o problema mais profundo que existe, é Deus. E os filósofos, não, eu também quero estudar Deus, porque os filósofos estudam outros problemas, a morte da natureza, saturação dos paradigmas existenciais, o que é realidade. Então o filósofo ele não estuda só Deus. Aí os teólogos queriam a primazia de estudar Deus, que ficasse na área dele. Aí houve uma certa disputa, mas houve um acordo que os filósofos também estudariam Deus, né? Além de outros problemas, né? A morte da natureza, saturação dos paradigmas existenciais, tá ok? Eu acho interessante colocar isso aí, às vezes uma certa disputa entre duas áreas, tá ok? Os teólogos queriam a exclusividade de estudar Deus e os filósofos não aceitaram, tá ok? Desculpa. Antes de começar, nós temos que entender duas palavras que são muito colocadas, que às vezes o leigo não sabe. É a palavra imanente e a palavra transcendente. Falam muito transcendente, imanente. Imanente são aqueles seres, ou aqueles objetos que são expressão da natureza. Imanentes são expressão da natureza. Nós, os seres humanos, somos imanentes, somos expressão da natureza. Transcendente é aquele que transcende a natureza. Por exemplo, muitos deuses da terra, Alá, o deus cristão, Brahma, eles transcendem a natureza, então eles estão além do espaço e do tempo, tá ok? É só assim para a gente poder estudar a questão de Deus. Então, transcendente é que transcende a natureza e imanente que é a expressão da natureza. Que na verdade todos nós, essa é a minha visão do Isidro, todos nós somos imanentes. Para mim, nenhum ser da natureza transcende a natureza, tá ok? Esse é o meu ponto de vista. Mas aí você pergunta, mas Marco Túlio, o que é Deus para você? Porque Deus, veja, eu estava estudando o Google, existem catalogadas mais ou menos 4.000 religiões na Terra. Se você fizer a hipótese que cada uma das religiões tem um Deus, não é? Por exemplo, o hinduísmo tem dezenas de deuses, né? Você teria aí estimado mais ou menos 4.000 deuses na Terra, tá certo? Veja aí que é um número elevado de deuses, né? Que na verdade Deus
é só uma referência que você tem na sua vida. É como uma bússola, você é como um barquinho no Oceano Pacífico perdido. Então como é que você faz para se orientar? Você tem uma bússola que te indica o norte ou o sul, não é isso? E, ou você tem as estrelas para se orientar, né? Você tem que ter alguma coisa para se orientar nesse trajeto ao longo do mar. Então Deus é mais ou menos isso. É uma referência que você tem em sua existência para você se orientar. Tá ok? Uma bússola, um GPS, tá certo? Então é algo que você tem na sua vida que dá um sentido à sua existência. Esse Deus pode ser o Deus dos hindus, pode ser o Deus dos muçulmanos, pode ser o Deus cristão, tá ok? Então Deus fundamentalmente é uma referência. Desculpe. Essa referência ou esse Deus, ele pode ser pessoal, um Deus pessoal, tipo nós, não é? Nas filosofias vem Deus como um indivíduo, ou pode ser um ser impessoal, por exemplo, uma energia, uma força, tá ok? Por exemplo, algumas filosofias na Terra pregam, por exemplo, um Deus impessoal. Se o pessoal estudar filosofia, vai ver isso. Por exemplo, a teosofia, o Rosa Cruz, o taoísmo, tá certo? Eles veem com um Deus impessoal. Eu também vejo. Se você perguntar, mas Marco Túlio, qual é a sua referência de Deus? A minha referência de Deus é um ser impessoal. Eu não vejo como um indivíduo, como muitas pessoas veem na Terra, entendeu? Para mim é algo impessoal e limitado. Porque para mim não existe o absoluto na natureza. O nome do canal é O Absoluto Não Existe. Então não existe um ser pessoal absoluto, seja Jesus, Krishna, Javé, ou outro qualquer, o Brahma, tá certo? E também outros deuses. O Deus muçulmano também é um Deus pessoal absoluto. Então não existe um ser absoluto na natureza. O que existe são avatares. Eu falei em vídeos passados a hierarquia cósmica do Deus planetário ao Deus universal. São avatares, são seres elevados, não são absolutos. Nem a natureza é absoluta, nem a minha referência de Deus, tipo Spinoza, Baruch Spinoza, foi um filósofo holandês que eu não considero absoluto. Eu não considero nem a natureza absoluta, tá ok? Eu falo no começo da existência. No próximo vídeo eu falo sobre o começo da existência e a razão da existência. Bom, então resumindo um pouco aqui, Deus é uma referência. Por exemplo, os hindus, eles têm uma referência que eu acho interessante, que é o Deus Ganesha. Mais ou menos aí uns 200 milhões de hindus veneram ele como um Deus. É um Deus muito estranho, que é cabeça de elefante e corpo de ser humano. Estranho, né? Eles adorarem como um Deus fusionado com elefante com ser humano, né? Um Deus estranho, mas é venerado por 200 milhões de hindus, tá certo? Você veja que Deus é basicamente uma referência. Eu tinha um colega na faculdade, o Heriberto, ele era muito bom, estudioso, só tirava nota boa. E aí uma vez eu perguntei, Heriberto, tu acredita em Deus? Aí ele disse assim, Marco Túlio, eu acredito em mim mesmo. Veja, ele tinha a referência de Deus ele mesmo, entendeu? Tem certas pessoas que tem como referência ele próprio, ó. A minha referência de Deus sou eu mesmo, né? Por exemplo, se você perguntar, Marco Túlio, mas qual é a tua referência de Deus? A minha é a natureza. Eu não vejo nada mais profundo que a natureza, tá certo? Natureza impessoal e limitada. Ela não é absoluta, tá certo? Então é isso, ele tinha como referência ele mesmo, né? O Marco Túlio, eu acredito em mim. Muitos ateus ou muitas pessoas, não, eu acredito em mim mesmo. Eu não acredito no Deus cristão, no Deus hindu, no Deus muçulmano, eu acredito em mim mesmo, né? Então Deus é só uma referência. Agora, existem indivíduos tão elevados que você pode usar a palavra Deus, avatar, tranquilão. Uma vez eu vi num podcast, hoje eu tô tossindo um pouco. O cara falando que os caras mais elevados
As mentes mais elevadas chamavam de tranquilão. Aí eu achei tranquilão, cara. Eu não conhecia essa expressão, conhecia Avatar, Deus, né? Mais tranquilão eu não conhecia não, viu? Então o cara muito elevado é um tranquilão, é um Deus, é um Avatar, tá certo? Aí são apenas palavras que você usa para classificar o indivíduo, né? Tá certo? É porque tem dia que eu tô tossindo muito. Mas vamos lá, vamos terminar, ver se eu termino o vídeo. Eu tava assim com Jesus, lá pelo meio, comecei a tossir, mas vamos ver se vai dar certo. Então, resumindo um pouco, veja. Deus é uma referência, uma bússola, um GPS para você. Existe na Terra catalogado 4.000 referências de Deus. Tá certo? Existe 4.000 religiões catalogadas na Terra. Então, supostamente, existe 4.000 referências de deuses na Terra, tá certo? Tá ok? Então você pode ter uma referência externa, Jesus, Krishna, Javé, ou pode ter uma referência interna de si mesmo. Não, eu tenho a minha referência eu mesmo, tá certo? Como foi o meu amigo da faculdade, o Heriberto, tá ok? Bom, eu acho que talvez a muitas pessoas eu respeito, acham um Deus pessoal. Por exemplo, Jesus é considerado um Deus da Terra. 2 bilhões de pessoas acham que ele é um Deus, é 1/4 da população, supondo 8 bilhões. Eu respeito, é uma referência positiva, porque Jesus é um avatar de magnitude elevada, é um Deus galáctico. Eu expliquei lá atrás que ele está numa hierarquia cósmica, administra bilhões de galáxias, entendeu? Então é um indivíduo muito elevado e com certeza merece ser classificado como Deus, mas não um Deus absoluto. É isso que eu quero que as pessoas compreendam. O absoluto não existe na natureza, é só uma abstração da mente humana, da matemática humana, tá ok? Não tem conexão com a realidade, tá certo? Eu acho que deu para ficar claro. Então veja bem, Deus é uma referência. Só na Terra existe 4.000 referências de deuses, tá ok? Registrado, catalogado, 4.000 religiões, supondo que cada uma tem uma referência de Deus. Por exemplo, só o hinduísmo tem dezenas de deuses, tá ok? Outra questão que eu fiquei de falar foi sobre a eternidade. A eternidade é um problema profundo. O que eu vou dizer aqui é algo muito forte, mas vamos lá. Por exemplo, a eternidade ela está num plano indeterminado. Mas Arthur, o que é que você quer dizer com isso? Quer dizer que eu não sei dizer se a gente vai ser eterno ou não. Isso vai depender muito das nossas ações. É por isso que eu digo que a eternidade está num plano indeterminado. Respeito às religiões, mas a eternidade não é tão simples assim como é colocado aí nas igrejas, nas religiões, tá ok? Então vamos lá, eu vou dar 2 exemplos aqui para você tentar entender. Por exemplo, a Terra ela tem uma circunferência de 40.000 quilômetros. 40.000 quilômetros. Então vamos supor um cara saradão, forte, né? Não, vou dar a volta em torno da Terra. Um cara forte assim, tipo, sei lá, um ator assim, como o Schwarzenegger, um cara fortão, né? Tá certo? Aí o cara começa a correr, dando volta sobre a Terra. Aí ele dá 1, dá 2, dá 100. Aí ele começa, poxa, já tô começando a sentir cansaço, tá certo? Aí ele para, não, eu vou praticar mais musculação e vou reforçar minha musculatura. Ele faz isso, reforça e dá mais 100. Bom, acho que deu para entender mais ou menos para o pessoal que esse andar correndo, dando volta sobre a Terra é o existir. E que o reforço muscular do atleta é o fortalecimento da mente. Você, para existir, você tem que fortalecer a mente. Enquanto você estiver nesse processo de fortalecer a mente, você vai existir, tá certo? É por isso que eu digo que está num plano indeterminado. Quer dizer, cada um tem o seu processo. Pode ser que um cara viva mais do que o outro, porque o outro cara lá, ele fortaleceu a mente e o outro deixou de fortalecer a mente e deixou de existir, tá certo?
Então aí no caso é por isso que eu digo que está no plano determinado, porque eu não sei, vai depender das ações do indivíduo. Esse fortalecer a musculatura do saradão aí, que está dando volta em torno da Terra, é fortalecer a mente para existir. Eu vou dar outro exemplo para ficar bem clara a questão que, como a eternidade é profunda. Por exemplo, vamos supor, Deus pegou você, botou você num avião e jogou no meio do Oceano Pacífico. Aí disse assim, olha cara, olha meu amigo, nade, senão você afunda e morre. E o cara tinha que nadar, que senão se ele não nadasse, ele parando de nadar, ele vai afundar e vai morrer. Então, o que é que eu estou querendo dizer com essa ideia para as pessoas? O nadar é fortalecer a mente, tá ok? É você nadar e ficar fora da água, poder respirar. Parar de nadar é você deixar de fortalecer a mente e podendo deixar de existir. Claro que há uma diminuição do nível de energia até zerar. Não é da noite pro dia que você vai deixar de existir, tá certo? Se eu tenho 40 GM, se eu deixar de fortalecer a minha mente, eu vou caindo para 39, 38. Quando eu cair abaixo de 25, eu vou ser um animal, então eu vou perdendo energia. Não é vou perder 10 a 40 de uma vez só. Não é assim não, tá certo? Vou caindo, 39, 38, 37, tá certo? Então veja bem, nadar, eu tô fazendo assim, tipo, como é que se diz assim? Uma ideia, eu não sei se é parábola, não sei se... Eu tô igual Jesus aqui dando parábola, né? Do cara andando sobre a terra, girando sobre a terra. É uma ideia. Então, o nadar é fortalecer a mente. Você tem que fortalecer a mente para existir. Tá certo? Eu respeito as religiões, mas o processo de eternidade é um processo individual. Se, por exemplo, o outro lá fortalecer e você não fortaleceu, você vai perdendo energia. Se zerar, você deixa de existir, tá ok? Talvez alguns achem um paradigma um pouco duro. Realmente é. Porque, na verdade, a natureza é profunda e o existir é difícil, né? O existir tem que ter mérito. Para você existir, você tem que ter mérito. Em vídeos passados eu falei muitas maneiras de você fortalecer a mente. Eu falei, por exemplo, fazer o bem da ética do Cristo, do Buda, do Confúcio. Eu falei que podia ser a física, a matemática, a engenharia, a biologia, não é? Eu falei línguas, um linguista, minha filha, por exemplo, que é linguista. Eu falei do xadrez, eu falei dos esportes, eu falei de muita coisa. É só você ver vídeos lá, fortalecer a mente. Eu falei que tem 1000 maneiras de fortalecer a mente, tá certo? Tá ok? Você pode aí fazer aí dar uma olhadinha aí lá no Fortalecendo a Mente, lá no Alma Imortal. Eu falei de algumas maneiras de fortalecer a mente, tá certo? Então é isso, você veja, é por isso que tem pessoas, Marturo, o que significa no plano determinado? Porque eu não posso dizer nem sim nem não, vai depender das suas ações. Como é que eu posso dizer, você vai ser eterno? Porque é uma coisa que está principalmente ligada a você, vai depender das suas ações. Se você estiver disposto a fortalecer a sua mente, num processo indefinido, você vai ser eterno, tá certo? Agora, se você se cansar por algum momento nesse processo, você pode deixar de existir, tá certo? Por isso está num plano indeterminado, tá ok? Bom, eu acho que era isso que deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar. Eu faço um lembrete, às vezes eu esqueço. Eu acho que era isso mesmo. Então veja bem, vamos fazer um resumo aqui. O que é Deus? Deus é uma referência. Só na Terra existe catalogado 4.000 religiões, 4.000 deuses, tá ok? É um GPS, é uma bússola, é um guia
na sua existência para você se orientar. Você é como se fosse um barquinho perdido no oceano, tá ok? Então, por exemplo, no caso cristão, você tem aí 2 bilhões de cristãos que tem como referência Jesus Cristo, tá ok? Como um Deus inclusive absoluto, né? E no caso, por exemplo, da eternidade, está num plano indeterminado, que eu não sei dizer se seremos eternos, porque na verdade a eternidade ela é uma conquista individual, entendeu? Se você fortalecer a sua mente, indefinidamente você vai ser eterno, tá ok? É um processo. Então não posso dizer nem sim nem não, tá ok? Porque muitas pessoas, eu vi alguns podcasts, algumas pessoas, eu não acredito na eternidade, eu acredito, então há muita dúvida nesse aspecto, né? Então é uma questão profunda que está num plano indeterminado, não sabemos, vai depender de cada um, vai depender da atitude de cada um ou da ação de cada indivíduo, né? Isso toda a biodiversidade está dentro desse processo. Os animais tentam chegar na plataforma humana, incrementando seus valores de energia e continuando a existir, tá ok? Tá certo, eu acho que vou ficando por aqui. É mais ou menos isso que eu queria dizer. No próximo vídeo eu falo sobre o começo da existência, que é um problema profundo, e a razão da existência, que é outro problema profundo. Porque na verdade Deus é um problema profundo. Eu acho interessante o Isidro me falar que houve uma disputa aí entre os teólogos e filósofos, né? É interessante, né? Os teólogos queriam a primazia de estudar Deus, só os teólogos, né? Aí os filósofos, eu quero também estudar Deus, né? Embora existem outros problemas, a morte da natureza é profunda, a saturação dos paradigmas existenciais é profunda, o que é realidade é profunda, o que é a vida é profunda. Então existem outros problemas profundos que os teólogos atacam, né? Eu acho a filosofia profunda, né? Teologia também, porque estuda Deus e Deus é uma questão profunda, né? Tá certo? Tá certo. Então, quem quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, esteja à vontade, viu? Eu acho que deu aí uns 15 minutos, tá um tempo razoável, não fica tão pesado. Eu tô tentando diminuir aí o tempo dos vídeos para não ficar muito pesado. Eu já dividi a física e a filosofia. No começo eu misturava as duas, aí o vídeo dava 45 minutos. Então estou tentando aí não ficar muito pesado, tá ok? Pois tá, obrigado aí pela atenção. E quem quiser dizer alguma coisa aí, é só ir nos comentários. E eu terei o maior prazer de responder. Pois tá, obrigado, viu?